Este é o tema que nós iremos trabalhar. A ação de Deus em tempos de crises. As experiências do passado têm muito a nos ensinar. Deus é o Senhor da história. E quais serão os temas? Vamos lá, eu quero compartilhar com você. Olha o cronograma que nós estaremos aí acompanhando durante o trimestre. Lição número 1. Noé, o primeiro isolamento social da história. Na lição de número 2, nós vamos falar de Ruth, a Moabita, Deus reescrevendo uma história de dor. Na lição de número 3, nós vamos estudar Gideão, uma pedra bruta nas mãos de Deus. Na lição de número 4, nós vamos estudar José, um sonhador que espantou o pesadelo da morte no mundo. Na lição de número 5, nós vamos estudar Davi, a resposta às suas orações nos lábios de um faminto. Na lição de número 6, nós vamos estudar Elias, um profeta sustentado por Deus de forma sobrenatural. Na lição de número 7, nós vamos estudar Eliseu, reacendendo a fé de uma viúva aflita e endividada. Na lição de número 8, nós estudaremos Samaria, o socorro divino nas mãos de 4 rejeitados. Na lição de número 9, nós vamos estudar Abigail, uma mulher de atitude, que venceu um poderoso exército. Na lição de número 10, nós estudaremos Esther, sabedoria e coragem para salvar seu povo. Lição de número 11, nós vamos estudar Nínive, destruição anunciada e um avivamento inesperado. Na lição de número 12, nós vamos estudar Raabe, fé e coragem ante ao juízo vindouro. Na lição de número 13, nós vamos estudar Jerusalém, socorrida por seus filhos gentios em tempos de escassez. Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. É com muita alegria que estamos retornando para realizarmos mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Sou grato a Deus pela sua vida, que tem orado pela minha vida. Sou grato a Deus por você que, além de orar, tem podido nos dar sustentação, até com recursos para dar continuidade a esse projeto. Sou grato a você inscrito no canal, você que compartilha os vídeos. Sou grato ao Espírito Santo de Deus que tem nos capacitado até aqui. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero destacar aqui que nós estamos produzindo o conteúdo desse trimestre. Nós não estamos repetindo revista que já foi lida há tempos atrás, tá bom, meu querido? E nem revista lida recentemente. Nós estamos aqui na direção do Espírito Santo. E a lição que nós vamos estudar é a lição de número 2. Ruth, Deus reescrevendo uma história de dor. Texto base da lição. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus filhos, seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá.
E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para ser mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Esta lição, meu amado, é uma lição maravilhosa. Muitas vezes, quando nós atravessamos adversidades, dificuldade, momento de perda, a perda de um familiar, a perda de um ente querido, às vezes a angústia, a tristeza, o porquê de Deus ter permitido determinadas situações, embora estivéssemos dentro do centro da vontade dele, estivéssemos servindo, porque Deus permitiu aquela situação. Estas perguntas e muitas outras indagações também estavam no coração de Noemi. Ela sai da sua terra para uma outra terra com medo da morte, a morte certa. E na tentativa de fugir da morte que estava na sua terra, havia um período de muita fome e seca. Ela vai para a terra dos Moabitas e, chegando lá, ela se depara com a morte por 3 ocasiões. Na escola da vida, a alegria e a dor têm muito a ensinar. Meu amado, a vida ela é uma escola. E nesta escola nós vamos aprendendo com o decorrer da nossa caminhada. E 2 matérias importantes na escola da vida é a alegria e a dor. Essas têm muitas coisas a nos ensinar. São 2 professoras, a alegria e a dor. E nós gostamos muito da alegria e desprezamos a dor. Mas na escola da vida, ambas professoras têm muitas lições a nos ensinar. Se nós tivéssemos somente momentos de alegria, nós não iríamos amadurecer, crescer. Então, meu amado, a dor, ela faz parte do processo de crescimento. Emigração, a esperança de uma vida melhor. Durante o período em que os juízes julgavam Israel, a nação atravessou um período terrível de fome. Uma família de Belém, temendo a morte, migrou para a terra de Moabe em busca de melhores condições de vida. Os moabitas eram descendentes de Ló, um sobrinho de Abraão que perdeu todos os seus bens e a esposa na ocasião em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Para Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, a decisão de se mudarem foi acertada. O medo da fome e da morte já não mais os preocupava. Tudo estava indo bem. Então nós observamos que esta família, a família de Noemi, com seu marido e seus 2 filhos, eles viveram em Israel, meu irmão, um período em que os juízes, eles lideravam, eles estavam à frente do povo. Porém, em um desses períodos, houve um período de uma fome terrível, seca, não vinha chuva. Então, nós conhecemos que o período dos juízes foi marcado muito por parte da sentença de Deus, Deus tratando com o pecado do povo. E em nenhuma dessas situações em que Deus estava trabalhando, essa família, temendo a morte de fome, ela migrou, ou seja, ela saiu do seu país e foi para um outro país, para a terra de Moabe, procurando melhores condições de vida. Segundo estudos acerca de migração, uma das razões que leva o homem a migrar é a busca de uma qualidade de vida melhor e de melhores oportunidades.
Então, os moabitas, para você lembrar, se situar aí, eles eram, vamos dizer, primos dos judeus, porque eles eram descendentes de Ló. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, naquela destruição, restou-lhe as 2 filhas e elas o embebedaram, e ele teve 2 filhos, e dali surgiu um dos seus filhos, é a tribo de Moabe, entendeu? Os moabitas se tornaram um povo poderoso. E para a família de Noemi parecia que estava tudo bem. Agora estamos na terra de Moabe, aqui tem pão, aqui tem chuva, aqui tem terra, e eles permaneceram ali durante um bom tempo. Meu irmão, e parecia que tudo estava dando certo, que foi uma decisão acertada. O medo da fome e da morte agora não mais os preocupava. Tudo estava indo de vento em popa. A primeira perda na família, uma dor superada. Ninguém escolhe as experiências pelas quais passará ao longo da vida, ou tampouco tem o controle sobre elas. Com Noemi não foi diferente. Seu marido faleceu na terra dos moabitas. Após a perda do marido, os filhos eram tudo que havia restado àquela viúva em terra estranha. Apesar da perda, o Senhor traria a esta família momentos de alegria e refrigério. Vários sonhos seriam realizados no devido tempo. Não é fácil lidar com cada etapa da vida. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Cada momento, seja ele de alegria ou dor, tem muito a nos ensinar. Então, meu amado, o projeto deles de fugir da morte parece que não foi tão bem sucedido. Por quê? Eles fugiram de lá com medo da fome. Mas o que acometeu o seu esposo não foi a fome. Foi uma outra, talvez uma enfermidade, uma doença, alguma tragédia, algum desastre. O fato é que ele faleceu na terra de Moabe. E lá não havia fome. Então, meu querido, os planos começaram a dar errado. Então, o medo da morte que estava lá em Belém o seguiu e se confirmou lá na terra dos moabitas, meu querido. Então, aquilo ali foi a primeira perda que Noemi sentiu, a perda do seu marido. Agora, meu querido, após a perda do marido, vamos dizer assim que nem tudo estava perdido. Ela tinha os seus filhos, os seus 2 filhos, eles consolaram a sua mãe, foram instrumentos de Deus para consolar aquela viúva, porque perder um familiar, um ente querido, irmão, seja morte natural, seja, como diz o antigo, seja assassinato, seja num desastre, toda morte ela causa dor. Nós estamos vivendo aí cenários de morte, em que as pessoas estão com medo do coronavírus, desta pandemia, e não há lugar nenhum seguro na terra, meu querido. Todos estão sujeitos, tá bom, meu querido? Então, a morte, ela alcança a todos em qualquer lugar. Agora, vale destacar que, apesar daquele episódio envolvendo a morte, nem tudo estava perdido, porque vários sonhos seriam realizados ainda no devido tempo. A alegria, momentos de felicidade, ainda visitariam aquela família. Então eu destaco o seguinte, que não é fácil a gente lidar, meu irmão, com cada etapa da vida. Os momentos de alegria e os momentos de tristeza. Não é fácil. Porque quando nós estamos nos momentos de alegria, nós temos a ilusão de que aquilo vai durar para sempre. Que nós não vamos mais conhecer a dor, que nós não vamos conhecer mais o sofrimento. E o que é uma ilusão, porque a vida é feita de etapas. Há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Está escrito na palavra de Deus. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. O segredo é nós aprendermos a lidar tanto com alegria, vivê-la com intensidade e nos momentos de dor, saber administrar, conviver com aquele momento de dor.
porque Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. O consolo de Deus bate à porta. Noemi realiza um sonho. Seus filhos constituem a própria família. As duas noras foram como filhas para a sogra. A paz e a alegria retornaram àquela casa. Ruth e Orfa eram moabitas. Até então, desconheciam o Deus de Israel. Com o passar dos anos, a fé de Noemi foi influenciando as duas noras. Há pessoas que Deus coloca em nossas vidas para serem trabalhadas. Algumas vêm cheias de problemas. O discernimento e o amor nos capacitará a levá-las para mais perto do Senhor. Se elas permanecerão ou não, é uma decisão pessoal. Todavia, cumprimos nosso papel. Então, nós vamos observar aqui que veio da parte de Deus o consolo. A alegria voltou àquele lar. Noemi realizou um sonho. Que sonho é este? O sonho de realizar o casamento dos seus filhos. Seus filhos se casaram, constituíram família. Então, a vida não foi somente de dissabores para ela em Moabe, na terra de Moabe. Ela casou os dois filhos. E as noras, ao que tudo mostra o relacionamento delas, era um relacionamento saudável, era como filhas para ela. A Noemi, ela tinha a Ruth e Orfa como noras. É um relacionamento sadio, um relacionamento saudável. Agora, precisamos destacar que aquelas mulheres, elas não conheciam o Deus de Israel. Elas eram moabitas, povo pagão. Eles tinham seus deuses, os seus credos, as suas crenças. E coube a Ruth o papel de influenciar as suas noras. Ela teve um papel fundamental, porque ela, acredito, pelo texto, o relacionamento tão amistoso entre elas, que Ruth influenciou as suas noras, contando-lhes acerca do Deus verdadeiro, agradecendo na hora das refeições, o seu testemunho, o seu proceder, o temor de Deus. Então, ela influenciou as duas noras, tá bom, meu querido? Então, eu destaco que há pessoas que Deus coloca no nosso caminho, irmão, para ser trabalhada. Tá bom? Meu filho vai casar com uma menina descrente, minha filha vai casar com um rapaz descrente. Irmão, biblicamente é um jugo desigual. Assim como foi no caso de Noemi. Mas olha o que Deus realizou. Deus colocou na mão dela duas mulheres para serem trabalhadas. Então, é fácil você ter uma pessoa do seu lado que já vem pronta, que já vem trabalhada. Agora, você pegar aquela pessoa problemática, com seus credos, crenças, inclinações e tendências, e influenciá-la a partir da sua fé, a partir do seu testemunho, meu irmão, isto é desafiador. E para tal, nós precisamos nos valer do discernimento e o amor que vai nos capacitar para levar esta pessoa para mais perto do Senhor. Foi o que Noemi fez. Ela lançou as bases da fé sobre a vida das suas noras. Agora, uma questão é se elas iriam permanecer ou não na presença de Deus. Era uma decisão pessoal. Agora, o papel dela, enquanto influenciar, testemunhar, pregar, ela havia feito isso, tá bom, meu querido? Então, o casamento dos filhos foi um sonho que ela realizou e ela viveu momentos de muita felicidade ao lado das suas noras e dos seus filhos, na expectativa de ser vovó, que eles dessem netos a ela. A dor que separa é a mesma que une. A morte dos dois filhos de Noemi foi um divisor de águas em sua vida.
A partir daquele episódio, ela decide retornar à sua terra. As suas duas ex-noras estavam decididas em segui-la. Em breve, descobririam que há uma diferença entre uma boa intenção e uma intenção concretizada. Orfa, após ouvir as advertências de Noemi, decidiu retornar ao seu povo e aos seus deuses. Ruth estava decidida em não retornar ao seu antigo estilo de vida. Ela conheceu o Deus de Israel e se apaixonou por ele. Em seu coração havia um sentimento de gratidão ao Senhor por ter colocado Noemi em sua vida. Então observa, agora Noemi passa por mais uma tragédia. Primeira tragédia, seca em Israel. E momento de felicidade, terra de Moabe encontra pão, encontra terra. Momento de dor, perde o marido. Momento de felicidade, casa os filhos. Momentos de alegria, as noras eram como filhas. Então agora chegou um outro momento, um momento de dor. Mas desta vez foi uma dor, meu irmão, quase que insuportável, porque ela perdeu os 2 filhos. Perdeu o marido primeiro e depois perde os 2 filhos. Não sabemos dizer se foi simultaneamente ou um após o outro, ou se houve um intervalo de tempo. Mas a perda dos filhos foi um divisor de águas na vida dela, porque a partir daquele momento, ela compreende que não poderia mais viver na terra de Moabe. Ela precisava retornar à sua terra. E nós observamos aqui, meu irmão, o relacionamento das noras com elas. As noras choraram, as noras beijaram, e observa, elas também estavam sentindo a dor da perda, da viuvez. Elas estavam viúvas, elas também perderam seus maridos, mas elas estavam querendo consolar Noemi, porque a dor dela era terrível, porque ela perdeu 2 filhos. Elas poderiam reconstruir suas vidas, mas Noemi, ela não tinha mais idade para se casar e ter filhos. Ela era uma mulher desamparada, sem INSS, fundo de garantia, sem plano assistencial do governo, sem nada, totalmente desamparada. E as 2 noras decidiram segui-la, decidiram ir com ela. Porém, ela traz algumas advertências. E ela traz sérias advertências. E quando ela traz as advertências e fala das dificuldades, meu querido, uma volta para trás. Orfa, após ouvir as advertências, ela decidiu retornar ao seu povo e aos seus deuses. Eu acho interessante como o escritor deixa claro que ela volta ao seu povo e aos seus deuses. Embora ela tenha ouvido falar do Deus verdadeiro, ela não permitiu ou não se abriu para que o Deus verdadeiro entrasse no seu coração. Já Ruth, ela permitiu que Deus entrasse no seu coração. Ela não somente ouviu as palavras, os relatos de Noemi, ela abriu o coração. E o que levou Ruth a seguir adiante foi o amor que ela tinha para com o Senhor. Ela queria aprender mais de Deus. Ela não queria voltar para o seu povo, para os seus deuses. Ela não queria voltar mais para aquela vida de engano, aquela religião que não era uma religião que se conectava com Deus vivo, com Deus verdadeiro. Havia também no coração dela um sentimento de gratidão, porque Ruth foi a mulher que a evangelizou. Ruth foi a mulher que apontou para ela o caminho do Deus verdadeiro. Então, o que unia elas agora era a fé, a gratidão e o amor, meu querido, que imperava no coração de Ruth para com sua sogra. Então, nós percebemos o seguinte, que ambas queriam ir, ambas tinham a mesma intenção, mas há uma diferença muito grande, irmãos, entre intenção e ação. Uma intenção desejada e uma intenção concretizada. Não, de boas intenções, irmão, o inferno está cheio, tá bom? Se eles pudessem retornar para fazer diferente, eles voltariam e fariam tudo diferente do que fizeram
quando estiveram nesta vida. Então, meu amado, não vamos ficar apenas no campo das intenções. Vamos partir para o campo da prática. Vamos efetivar, concretizar os nossos ideais e os propósitos que temos nos nossos corações. Um recomeço difícil, porém recompensador. Noemi volta agora para Israel. E o recomeço foi difícil, porque ela não tinha idade mais para trabalhar. Ela chega na cidade e as pessoas perguntam: cadê seu marido? Cadê o seu filho mais novo? Cadê o seu filho mais velho? Meu querido, as respostas, ela fala: olha, Deus pesou a mão sobre mim, Deus me desamparou. Então o recomeço, irmãos, foi difícil. Agora, porém, foi recompensador. Foi talvez a decisão mais sábia que ela teve, de retornar para a terra de Israel, a casa do pão. Capacidade de se adaptar à realidade. A resiliência de Ruth era uma das suas muitas virtudes. Ela ficara viúva, deixou sua casa, seu povo, estava em terra estranha, sem renda e sob a sua responsabilidade, o cuidar de uma mulher idosa. Sua beleza, seu porte e juventude despertavam a atenção por onde passava. Em breve, a cidade a conheceria como a jovem moabita, que foi catar espigas em meio aos pobres, famintos e necessitados, para retirar o sustento para uma viúva pobre. Há pessoas que vivem de aparência. A condição financeira mudou, a realidade não é mais a mesma, todavia insistem em gastar muito além do necessário. O resultado são dívidas e contendas no lar. Então nós vamos observar aqui em Ruth, a Moabita, uma qualidade, meu irmão, extraordinária. É a capacidade de se adaptar à realidade. Isso nós conhecemos como resiliência. Ou seja, a pessoa consegue viver os altos e os baixos da vida, tá bom? Então, ela, no primeiro momento, ela tinha um marido, tinha um esposo, que era o provedor da casa. Agora, ela estava numa situação de viuvez, ela estava numa terra estranha, ela deixou sua casa, deixou seu povo, estava numa terra estranha, desempregada, sem renda e sob a sua responsabilidade, os seus cuidados, uma mulher idosa em estado de depressão, uma mulher com crise na fé. Olha a situação de Ruth, o que essa mulher enfrentou. Então, a vida mudou, ela também mudou. Agora, eu destaco o seguinte, que sua beleza, o porte dela, a aparência, chamava atenção por onde ela passava. Mas, em breve, a cidade descobriu que ela não era apenas um rostinho bonito, não. Ela era uma mulher guerrida, era uma mulher disposta a trabalhar, era uma mulher disposta a ir à luta. A primeira notícia que chegou, quando ela chega na cidade, é que ela veio acompanhando Noemi. De repente, alguém poderia pensar, ela veio para poder resgatar os bens do falecido. Ela veio para tirar uma vantagem. Não, ela foi para socorrer Noemi. Ela foi ali para trabalhar. E ela foi no meio dos pobres, os famintos e necessitados, para catar espigas de milho, para tirar o sustento para uma pobre viúva, que era sua sogra, Noemi, que não tinha força mais, vigor para trabalhar. Então eu vejo uma moça com coragem, com disposição de descer do salto alto e viver o momento que a vida lhe proporciona. Agora, meu querido, há pessoas que têm dificuldade de lidar com mudança. Há pessoas que vivem de aparência. Por quê? A condição financeira mudou, o emprego não é mais o mesmo. A renda não é mais o mesmo. Tem muitos que estão vivendo aí de R$600, entendeu? Dado pelo governo. Tudo mudou. A realidade
ela não é a de 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, ou de 6 meses atrás. A realidade mudou. Agora a pessoa, ela insiste, meu irmão, em viver de aparência. Ela anda no luxo e padece o bucho. Gasta muito além do que pode, muito além do necessário. E o resultado disso vai ser dívidas no cartão de crédito, no cheque especial, nome sendo protestado, vai ter brigas familiares, contenda no lar, porque a pessoa não consegue se adaptar à realidade. Eu olho para Ruth, eu vejo nela uma mulher bonita, que tinha um porte que chamava atenção, mas a maior fama dela na cidade não foi por conta do seu rostinho bonito, foi o seu altruísmo, a capacidade de se adaptar à realidade e se doar, se dedicar a uma viúva idosa em estado de angústia, solidão e depressão. Meu querido, precisamos aprender a lidar com cada realidade da vida. A beleza da jovem e a experiência da idosa. Boaz ficou encantado com a beleza da jovem moabita, sua disposição para trabalhar e seu altruísmo para com a velha viúva. Noemi, ao saber do interesse de Boaz para com a jovem, viu ali uma oportunidade de conseguir um novo marido para sua amiga e provedora. Se valendo da sabedoria de vida e do conhecimento, a velha viúva estabeleceu um plano a fim de levar Boaz a casar-se com a jovem moabita. Não é sábio ou prudente desprezar alguém por ser jovem demais ou idoso demais. A força do jovem, aliada à sabedoria e experiência dos mais velhos, pode gerar bons resultados. Ambos têm muito a oferecer. Então nós vemos aqui a experiência e o vigor. A jovem com a sua beleza e a idosa com a sua experiência de vida. Boaz era um dos homens mais ricos da cidade. E ela foi catar espigas na terra de Boaz, que não por coincidência, mas por providência divina, era a terra do parente de Noemi. Quando ela ficou sabendo da postura de Boaz para com Ruth, a idosa logo percebeu, falou assim, esse homem está interessado por esta menina. Esse homem está interessado, porque ele ficou encantado com a beleza dela, com a sua disposição para trabalhar, porque uma mulher nova, bonita, pegando serviço pesado daquele, seria algo como trabalhar no lixão, sem diminuir quem faz esse trabalho, que é um trabalho importante na sociedade. Ali estavam pessoas pobres, pessoas humildes, e ali estava Ruth trabalhando. E ele ficou admirado também com o altruísmo, como ela abriu mão dos seus sonhos para cuidar daquela viúva. Quando Noemi ficou sabendo, meu irmão, das palavras, da atitude, dos elogios de Boaz para com Ruth, meu irmão, a velhinha matou a charada logo. Ela falou, o quê? Esse homem está interessado por você, minha filha. Ele falou, tá não, Noemi, tá não, eu sou moabita e ele é judeu. Eu falei, minha filha, eu conheço um homem, tem experiência, eu sei como é que a coisa funciona aqui, eu conheço os costumes, eu conheço a cultura, eu tenho experiência, eu vou te orientar, porque ela viu ali a oportunidade de conseguir um novo marido, um novo casamento para sua amiga e provedora. Era a forma dela retribuir, porque ela pensou, eu vou morrer, a minha idade está avançada, mas eu não vou deixar esta jovem desamparada, eu vou arrumar um marido para ela. Então ela agora se valendo da sabedoria de vida, pessoa idosa, pode não ter beleza, pode não ter a mesma formosura de anos atrás, mas tem uma coisa, duas coisas, sabedoria de vida e
conhecimento. Ela deu sábios conselhos, ela estabeleceu um plano, ela deu as diretrizes para a jovem que não conhecia a cultura, não tinha experiência nenhuma em Israel. E o plano dela era levar Boaz a se casar com Ruth, a Moabita. Meu querido, o que eu vejo nisso aqui? Que não é sábio e nem prudente desprezar alguém porque é jovem demais. Ah, não é muito jovem, não dá para nada, não pode esse cargo para ele, não. Tem pessoas que desprezam o outro, alguém porque é jovem, ou então despreza porque é idoso demais. Se é muito novo, não serve. Se é idoso demais, também não serve. Então, não é prudente na obra de Deus, na caminhada com Deus, a gente desprezar as pessoas. Samuel, na sua mais tenra idade, ele ouvia a voz de Deus, tá bom, meu querido? E o que dizer de João Batista, que desde o útero da mãe já se relacionava com o Espírito Santo a ponto de saltar no útero da mãe diante do Rei da Glória que estava no útero de Maria. Então, meu querido, a força do jovem, somada à sabedoria e a experiência dos mais velhos, pode gerar resultados maravilhosos, meus irmãos. Porque tanto o jovem como o idoso tem muito a oferecer. Então, nós precisamos unir forças. E ali é o que eu observo. O idoso, e a idosa e a jovem. A beleza e o vigor unido à sabedoria e à experiência de vida. Dois desiguais com princípios iguais. Boaz era um homem próspero, generoso com os pobres e temente a Deus. Ele superou o período de fome extrema em Israel. Após 10 anos de perseverança, trabalho e fé, o Senhor mudou sua sorte. Ruth viveu anos de muita alegria e fartura em sua terra. Agora a escassez e trabalho pesado eram parte da sua realidade. Aprove a Deus unir duas pessoas até então desconhecidas, porém com princípios em comum. Serviam ao Senhor, sabiam viver os altos e baixos da vida, eram abençoadores, honestos em tudo que faziam, íntegros diante de Deus e dos homens. Meu querido, olha que coisa maravilhosa. Deus unindo duas pessoas desiguais com princípios iguais. Ele judeu, ela moabita, mas uma moabita que se converteu ao Deus vivo. Então, eles eram desiguais a princípio, porém, o conhecimento de Deus os tornou próximos um do outro, porque ela foi para Israel porque ela queria aprender mais do Senhor e tinha um sentimento de gratidão para com a sua sogra. Ela não queria voltar aos seus deuses. Boaz, nós vemos ele ali, viveu os piores momentos em Israel. Ele viveu o período da escassez, o período da fome extrema. Ele soube viver, trabalhar, lutar durante esse período. Ruth, por outro lado, ela viveu na sua terra um período de prosperidade, um período de abundância, um período que tudo que plantava crescia. Então, ela soube viver aquele momento. Mas agora, as circunstâncias, a situação mudou. Boaz agora estava vivendo um momento de prosperidade, momento de abundância. E ele era generoso, ele era uma pessoa que se compadecia dos pobres. Ruth, ela estava vivendo agora um momento adverso, serviço pesado, escassez e cuidando de uma viúva. Olha as características dos dois. Ambos sabiam viver os altos e baixos da vida. Tá bom, meu querido? Aprove a Deus unir essas duas pessoas, que até então eram desconhecidas, que jamais teriam se conhecido se não tivessem
passado pelo conhecimento de Deus. Vamos ver alguns princípios que eles tinham em comum. Primeiro, ambos serviam ao Senhor. Glórias a Deus. Ambos sabiam viver os altos e baixos da vida. Ambos eram abençoadores. Eles abençoavam pessoas. Noemi foi abençoada por Ruth e Boaz abençoava os pobres. Ambos eram honestos em tudo que faziam. Boaz não tirou proveito da situação, tampouco Ruth. Ambos eram íntegros diante de Deus e dos homens. Então eu vejo Deus unindo dois desiguais com princípios iguais. Amém, meu querido? Meu querido, só Deus para fazer isso. No meio das dificuldades, no meio das adversidades, Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Deus não desistiu de você. Aprenda a abençoar. Aprenda a ser reto, íntegro. Aprenda a servir a Deus. Aprenda a ser honesto em tudo que você faz. Seja um agente abençoador, porque Deus ainda vai te surpreender no meio da escassez, no meio do trabalho difícil, talvez na falta de trabalho, no meio da dificuldade, Deus pode te surpreender. Diamantes forjados na pressão. Nesse tópico ou nessa sessão, nós vamos compreender que tanto Noemi como Ruth e Boaz, eles foram forjados por Deus na pressão, nas lutas, nas dificuldades, nas dores, nas perdas, nos momentos de dificuldade. Como eu disse, na escola da vida, as alegrias e as dores têm muito a nos ensinar. E eles foram forjados na pressão e se revelaram verdadeiros diamantes. A diferença entre o carvão e o diamante é o fator tempo e pressão. O tempo e a pressão definem um diamante. Quem se depara com a beleza de um diamante depois de trabalhado e polido, nem sempre tem uma noção do que ele passou. Ruth era um carvão bruto e perdido na terra de Moabe. As muitas pressões pelas quais passou ao longo do tempo a transformaram em um lindo diamante que o próprio Deus trabalhou. Em cada etapa do processo pelo qual passou, Ruth nunca reclamou, murmurou, perdeu a fé ou abriu mão dos princípios que lhe foram repassados. Não é possível prever o que nos sucederá no dia de amanhã. As pressões da vida e o tempo podem nos transformar de um mero carvão a um belíssimo diamante nas mãos de Deus. Então, eu olho aqui para a Ruth. Ruth, ela era o quê? Um carvão. Meu irmão, os mesmos elementos químicos presentes no carvão são os mesmos elementos químicos presentes no diamante. É a mesma composição. A diferença é que o diamante, ele passou por pressão, entendeu? Durante centenas de anos ou milhares de anos sobre a pressão da terra e com o tempo ele se revelou aquele diamante que depois de trabalhado e polido, quem olha um diamante, ele não faz muitas vezes nem ideia e dimensão do que ele passou para se tornar aquele diamante maravilhoso. Ruth, até então, na terra de Moabe, antes de conhecer Noemi, ela era um carvão bruto e perdido ali na terra dos moabitas. As muitas pressões pelas quais ela passou ao longo do tempo, irmão, fizeram dela um diamante trabalhado pelas mãos do próprio Deus. Ruth, ela passou pelas inúmeras pressões. Ela viu a morte do sogro, ela viu a morte do marido, ela testemunhou a morte do cunhado,
a sogra em depressão, ela abandona a sua terra, ela abandona o seu povo, ela abandona o seu Deus e vai para um futuro incerto, irmãos. E ela chega em Israel apenas como uma moabita, uma pagã ou gentia, ou seja, era gente de segunda classe, entendeu? Era gente inferior. Então ela foi trabalhada pelo próprio Deus. E em cada etapa do processo que ela passou, a gente não vê aí, em momento nenhum, Ruth murmurando, Ruth reclamando, perdendo a fé e abrindo mão dos princípios que lhe foram repassados pela sua sogra Noemi. Porque Noemi falou, olha, o Deus de Israel, ele é santo, você precisa ser santa em toda a sua forma de viver. Então, Ruth, ela não abriu mão dos princípios, ela passou por cada etapa com cabeça em pé, com dignidade, com disposição e coragem, irmão. Eu posso dizer para você uma coisa, que não é possível prever. Eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer comigo amanhã. Você não tem bola de cristal para saber o que vai lhe suceder no dia de amanhã. E o dia de amanhã pertence a Deus. Agora eu quero dizer uma coisa, que as pressões da vida, as amarguras, os dissabores, isso tudo, aquela luta, as dificuldades e o fator chamado tempo podem nos transformar de um mero carvão a um belíssimo diamante nas mãos de Deus. Nós somos um carvão sem valor algum, mas quando Deus pega e começa a apertar, começa a esfregar, começa a colocar na pressão, começa a forjar no fogo, nas lutas, nas aflições, nas pressões do dia a dia, no tranco, nas lágrimas, nas dificuldades. Aquele carvão vai se tornar um belo diamante, trabalhado, polido pelas mãos de Deus. E quem vê um diamante trabalhado nas mãos de Deus, não tem muitas vezes uma ideia, uma dimensão do que aquela pessoa já passou ao longo da sua vida. Noemi, uma descobridora de talentos. A despeito de tudo que passou, as perdas que sofreu e as dores que sentiu, Noemi jamais poderia imaginar que sua história inspiraria tantas gerações. Por intermédio de seu testemunho, fervor, palavras e orações sinceras, ela pôde conduzir sua nora ao conhecimento do único e verdadeiro Deus. Sua sabedoria e seus conselhos ajudaram a jovem viúva moabita a se casar novamente. Da terra de Moabe, ela conduziu a Israel aquela que faria parte da genealogia do Cristo prometido. A ela foi confiada a missão de trabalhar e levar a Deus uma joia preciosa que se encontrava em terras estranhas, ainda que isto tenha lhe custado lágrimas e perdas. Noemi, meu irmão, nós podemos dizer que ela é uma verdadeira descobridora de talentos. Quando ela e sua família decidem sair da terra de Israel e para a terra dos Moabitas, muitos falam, foi uma decisão equivocada, foi uma decisão imprudente, ela não teve a direção de Deus. Muitos são bons para poder dar pitaca na vida dos outros, muitos são bons para julgar a vida dos outros. Meu querido, a despeito de tudo que Noemi passou, as perdas que enfrentou e as lágrimas que ela derramou, ela, na sua imaginação, ela nunca poderia imaginar que a história dela seria uma história que iria inspirar inúmeras gerações. Milhões, ou se não bilhões de pessoas foram inspirados através da história de Noemi. Então, observa, hoje
Muitas pessoas olham para você julgando. Você tomou decisão errada, julga os seus atos. Você está assim por causa disso. Aconteceu com Jó. Jó passou por tudo e queriam atribuir a ele que ele era o culpado de toda aquela situação. Então não importa o que as pessoas pensam. O que importa é o que Deus está fazendo na sua vida. Eu destaco que, por intermédio do testemunho de Noemi, do seu fervor, das suas palavras e orações sinceras, ela pôde conduzir sua nora ao conhecimento do único e verdadeiro Deus. Observa, ela pega uma mulher pagã, uma mulher que tinha crença nos seus deuses, uma mulher que tinha um povo e uma cultura totalmente contrária ao povo de Israel. Mas o testemunho de Noemi, o fervor espiritual, porque ela era uma mulher fervorosa. As palavras que ela dizia eram palavras que queimavam, ardia no coração de Ruth. E as orações sinceras, porque eu creio que ela orava a Deus para que o conhecimento e a revelação de Deus chegasse até a sua nora. Então ela pôde conduzir Ruth ao conhecimento do único e verdadeiro Deus. Meu querido, a outra decidiu voltar para trás, mas o alimento foi o mesmo, as oportunidades foram as mesmas. Agora, como cada uma aproveitou a oportunidade, aí é pessoal, tá bom, meu querido? Eu destaco que a sabedoria de Noemi e os conselhos, como já foi dito anteriormente, ajudaram a jovem moabita a se casar novamente. Olha o que Noemi fez por ela. Um verdadeiro descobridor de talento descobriu a esposa para Boaz, da terra de Moabe. Noemi conduziu a Israel, aquela que faria parte da genealogia do Cristo prometido. Você tem ideia, a dimensão do que Deus tinha para a vida de Noemi? Deus a usou para ir na terra de Moabe, buscar uma moabita, e esta moabita entraria para a genealogia do Cristo prometido. É coisa tremenda, ela foi uma missionária, ela foi um instrumento nas mãos de Deus. A missão que Deus outorgou a ela, confiou que ela não sabia, mas ela já o sabe na eternidade, e nós vamos conversar com ela. Fala, olha, a missão que Deus confiou a você era pegar uma pedra preciosa que estava lá entre os moabitas e trazer para Israel, para trazer para a presença do Deus vivo. Ainda que isso tenha lhe custado lágrimas, sofrimento e dor. Assim é aquele que tem de Deus uma missão. Nós não viemos neste mundo para ficarmos ricos, milionários. Nós não aceitamos a fé em Cristo para sermos empresários prósperos, bem-sucedidos. Isso é uma consequência. Mas nós viemos este mundo para marcar a nossa geração. Nós viemos este mundo para levar pessoas aos pés de Cristo. Nós viemos este mundo para revelar talentos na obra de Deus. Nós não viemos este mundo para sermos estrelas. A estrela é Jesus, mas nós viemos a este mundo propiciar às pessoas para que elas possam crescer, amadurecer na fé e ser um instrumento nas mãos de Deus. Ela investiu tanto em Ruth, que Ruth entrou para a genealogia de Jesus, o Cristo, o prometido de Deus. Amém, meu amado? Que descobridora de talentos essa Noemi. Mas o preço que ela pagou foi um preço muito alto. Boaz, retidão e generosidade recompensadas. Os anos de fome e escassez em Israel no período dos juízes contribuíram para forjar o caráter de Boaz. Ele aprendeu a ser grato a Deus em tudo, pois o que adianta possuir terras para plantar se não houver chuvas? Após anos de seca, o Senhor se voltou para o seu povo. As chuvas vieram e a terra deu os seus frutos.
O coração de Boaz produziu bons frutos. Ele era generoso, respeitador, honesto, decente e se compadecia do necessitado. Ruth foi uma das tantas pessoas necessitadas, socorridas por Boaz, não sabendo ele que o Senhor iria uni-los. Quem não tem a visão de abençoar o seu semelhante, jamais experimentará o que Deus pode fazer em sua vida. Eu vejo aqui Deus trabalhando na vida de Boaz como um diamante, porque ele passou por um período, irmão, de fome, de escassez. Ele tinha propriedade, tinha terra. Mas do que adianta a terra se não tiver chuva, se não tiver pasto, se não puder plantar? Então, o caráter dele foi forjado, ele soube o que é passar necessidade, ele soube o que é passar dificuldade. A vida dele não foi sempre um mar de rosas, não. Ele aprendeu a ser grato a Deus em tudo. Tanto nos momentos de escassez, de dificuldade, ele permaneceu ali. Ele não tirou o pé dele do lugar, porque ele aprendeu a depender de Deus. Após anos de seca, anos de fome em Israel, o Senhor se volta agora para o seu povo. As chuvas vêm, molham a terra e a terra começa a produzir. Boaz se torna agora um homem rico, um homem próspero. Ele gerava empregos e mais empregos. E nós vemos como os empregados tratavam Boaz com respeito, com carinho, com estima, porque ele era uma pessoa respeitada. Se a terra produziu bons frutos, o coração de Boaz produziu frutos excelentes, porque ele era generoso, respeitador, porque ele não abusou de Esther, não tirou proveito. Ele era honesto, ele procurou alguém que tinha o direito de remir. Ruth tinha alguém que estava na frente. Ele não foi desonesto, ele era honesto, ele era decente, ele se compadecia do necessitado. Olha os frutos do coração desse homem. E Ruth, ela foi uma das tantas pessoas necessitadas que ele socorreu no momento de prosperidade. E entre essas pessoas que ele socorreu, estaria ali a sua esposa. Agora imagina se ele fosse um homem avarento, se ele fosse semelhante Nabal, que era rico e que não abençoava ninguém. Meu querido, ele conseguiu uma esposa. Deus deu para ele uma esposa dentre os necessitados que ele socorreu. Deus resolveu fazer para ele uma surpresa, recompensar a generosidade de Boaz. Em tempos de dificuldade, ele aprendeu, o caráter foi forjado. Em tempos de prosperidade, ele abriu o coração para abençoar necessitados, pessoas carentes. E dentre essas pessoas carentes e necessitadas, Deus coloca diante dele uma pérola, Deus coloca diante dele uma joia chamada Ruth. Aí eu faço a seguinte colocação para encerrarmos a lição. Quem não tem a visão de abençoar o seu semelhante, jamais experimentará o que Deus pode fazer em sua vida. Tem pessoas que Deus não tem prazer em abençoar. Tem pessoas que Deus gostaria muito, mas muito, de fazer prosperar, de abençoar, de alargar os seus horizontes. Mas são pessoas egoístas, são pessoas individualistas, são pessoas que, se receber a vitória, serão incapazes de abençoar alguém necessitado. Meu querido, aprenda a abençoar pessoas. Estamos em crise. Telefona, ligue, ajude, estenda a tua mão, passa aquilo que estiver ao seu alcance, meu querido. Se doe a alguém. É como o texto-chave desse estudo, o texto-chave: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você o achará. Esta palavra se cumpriu na vida de Boaz. Esta palavra se cumpriu na vida de Ruth.
Esta palavra se cumpriu na vida de Noemi. Ambos eram agentes abençoadores, eram instrumentos e Deus teve prazer em mudar a história de cada um. Então, aprenda na escola da vida as alegrias e as dores. Tem muito a nos ensinar. A dor não é sinônimo de desaprovação de Deus. A dor, ela é sinônimo de aprendizado e ensinamento. Deus está trabalhando na sua vida para pegar você que é um mero carvão e fazer de você um diamante trabalhado e polido no meio das pressões e das adversidades da vida. Mas lute de cabeça em pé, com dignidade em cada etapa que a vida lhe proporcionar. Aprenda a viver os altos e baixos da vida. Que Deus abençoe a sua vida. Agradeço a sua participação, agradeço as orações e que o Espírito de Deus complete ao seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. Vamos orar? Eterno Deus, queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra. Meu Deus, a tua palavra é linda, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, ela é majestosa. Meu Deus, nós viemos pedir ao Senhor que ensina-nos a compreender os teus desígnios e os teus propósitos. Ensina-nos, ó Pai, a ser descobridores de talentos. Ensina-nos a ser retos, íntegros, autênticos e verdadeiros em cada situação da vida. Meu Deus, ensina-nos, ó Pai, através das dores, das aflições. Meu Deus, Noemi, em dado momento, ela acreditou que o Senhor havia abandonado, esquecido, porque as dores e as perdas que ela passou foram terríveis. Mas, ó Pai, o nome dela entrou para a história, porque ela pegou uma moabita que estava perdida, meu Deus, na terra de Moabe, e trabalhou na vida daquela mulher com fervor, com oração, com palavra e testemunho, e ela se tornou um diamante maravilhoso, polido e trabalhado nas mãos do Senhor. Dá-nos, ó Pai, um coração abençoador, como foi o coração de Boaz, aquele que abre as mãos para abençoar o carente, o necessitado, aquele que o Senhor tem prazer, meu Deus, em prosperar, porque quando ele prosperar, ele não vai ficar com a bênção somente para ele. Meu Deus, prospera, meu Deus, aqueles cujos corações são generosos, cujos corações se movem para abençoar aquele que está carente e necessitado. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada um. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza que nem eu e nem você estaremos aqui. Nós nos encontraremos com o nosso Senhor e Salvador por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.